para evitar essa parcialidade que a gente vê hoje, tanto do presidente da CPI como do senador Renan Calheiros, que é o relator. Então, houve uma reunião anterior, que estava, inclusive, divulgado para o Brasil inteiro, a expectativa das pessoas para o Brasil inteiro, uma reunião que eles fizeram num grupo de oposição, porque esse G7 é um grupo de oposição, e eles combinaram as coisas entre eles, chegaram lá na hora da reunião e disseram, não, vamos agora combinar com o independente, com o governista. E aí iniciou a sessão e fechou a sessão, e fomos para uma sala conversar. E nessa reunião estava lá a relação de quem são segundo o acordão entre eles, quem seriam os governadores, quem seriam os prefeitos a serem chamados. E eu questionei, olha, por que não inclui o consórcio Nordeste, já que a gente tem aqui várias informações sobre isso, inclusive já chegaram informações no gabinete, onde existem indícios fortíssimos. Só para dar um exemplo, 300 respiradores comprados pelo consórcio Nordeste, da indústria da maconha, que vende produtos à base de maconha, esses respiradores superfaturados, se você comparado a um preço de mercado do próprio governo brasileiro que comprou, de outros estados, nunca chegaram aos nordestinos. Então, o dinheiro foi pago com antecedência, foi de forma antecipada, e esses respiradores não chegaram. Lá em Fortaleza, eu fui agora no Mercado São Sebastião conversar com as pessoas, e muitas pessoas chegando para mim dizendo, e o consórcio Nordeste? E o consórcio Nordeste? Que é um objeto, inclusive, eu menciono no meu requerimento que deu origem a essa CPI também. 45 senadores assinaram o meu requerimento que deram origem a essa CPI, que é investigar governo federal, tem que ser investigado mesmo, governo estaduais e municipais que recebem verbas federais. E eu cito o consórcio do Nordeste lá. Mas essa CPI, pela parcialidade cada vez mais escandalosa dela, uma CPI politiqueira, né? Que está subindo em cima de 450 mil mortos brasileiros para fazer palanque político para 2022, que eu acho isso uma desumanidade, uma covardia com o povo que sofre as consequências da pandemia na área da saúde, na área da economia e com fome. Essa CPI não quer olhar para a corrupção. E deu um aperitivo hoje. Está aqui, governadores. Enquanto tinham já anunciado que ia ter prefeitos, e eu fui pedir o consórcio Nordeste. Por que não se quer ver o consórcio Nordeste? Se tem até aqui, o processo subiu para o STJ, né? E a todo custo o tribunal lá do estado da Bahia quer levar de volta. A população precisa saber disso. Por que querem, foi federalizado, e por que querem levar de volta para a Bahia? Então, é um sentimento, é um anseio legítimo da sociedade para investigar União, estados e municípios. Mas, para mim, caracteriza uma blindagem. Por que não chamaram logo hoje os prefeitos e o consórcio Nordeste? Por que aconteceu isso? Essa é a pergunta que fica, e a gente espera que tenha uma resposta muito em breve, porque a sociedade não quer uma parte da verdade, ela quer toda a verdade. Senador, a comissão aprovou o requerimento para o depoimento de governadores. Por que seria importante ouvir prefeitos também? Pronto, porque o critério estabelecido por esse grupo que fez esse acordo, né, que é o G7, que é a oposição, e depois levou para que nós referendássemos, e eu levantei e não concordei, que eu achava que tinha que cumprir, pelo menos, as operações da Polícia Federal, que tiveram em estados e municípios. E só começaram com governadores.
E as grandes capitais que estavam divulgadas, né, que tiveram operação da Polícia Federal também, foi descartado. Então isso pega mal. Por que não foram vistos esses prefeitos, por exemplo? E também o consórcio Nordeste, o que é que custava aceitar o pedido para trazer o doutor Gabas? Doutor Gabas, que é o coordenador do consórcio Nordeste, que teve esses escândalos todos aí, que a gente está querendo saber a verdade. Então não custava nada chamar, porque é uma demanda da sociedade. Mas infelizmente existe aí essa tendência de blindagem forte, mas eu espero que a sociedade acompanhe, cobre, para que a gente possa votar isso o quanto antes. Amanhã acontece o depoimento do senhor Dimas Covas, do Butantan. O que o senhor espera que ele traga de explicações para a CPI? Questões de vacinas, os prazos, né? Muito importante que a gente cruze os dados que o doutor Covas vai trazer amanhã aqui para a CPI, com os depoimentos que nós tivemos, né? Dos ministros da saúde, tanto o atual como os demais, para a gente entender como é que foi o cronograma. E eu tenho perguntas a fazer, peço licença para não falar, porque o efeito surpresa também é importante. Muito obrigado, senador. Obrigado. Boa tarde, senador. Como vai? Boa tarde. Senador, eu fiz a mesma pergunta há pouco para o senador Randolph e para o senador Marcos Rogério com relação a um repasse do governo federal para estados e municípios em julho do ano passado, uma portaria do ministro Pazuello de 14 bilhões de reais. Parlamentares dessa Casa e da Câmara dos Deputados admitiram que fizeram indicações políticas desse recurso que era destinado ao combate à pandemia. O senhor é a favor que a CPI investigue essas indicações políticas? Você fala do orçamento secreto? Não do orçamento secreto, uma portaria de julho do ano passado do Ministério da Saúde de 14 bilhões de reais para estados e municípios. 14 bilhões para combate à Covid em estados e municípios. E é um repasse do Ministério da Saúde. Houve indicação política desses recursos. A Advocacia Geral da União questionou os critérios antes da edição da portaria. A portaria mesmo assim foi editada. E a minha pergunta é, o senhor acredita que isso deve ser investigado pela CPI? Pelo mesmo princípio que eu assinei a CPI do orçamento secreto, eu sou favorável, sim, que a gente possa investigar tudo, até porque eu sou contra essas práticas de toma lá, dá cá, essas práticas que são, infelizmente, uma cultura do Brasil que nós precisamos romper, que é da barganha política. Eu acredito que o critério deveria ser outro, deveria ser um critério de transparência, de forma republicana, né, quando tem verbas para se levar para os estados, que não se acerte só com governistas. Eu acho que isso tinha que ser de uma forma publicada no Diário Oficial, para todos os parlamentares, independente de corrente ideológica, se é oposição, se é situação, se é independente. Acho que o critério deveria ser esse. Então, não seria o caso de investigar apenas o destino do dinheiro, mas também a forma como foi indicado. Não entendi. Seria o caso de investigar não apenas o destino, mas também a forma como foi levado o dinheiro. A forma também é importante. A forma também é importante, mas o destino também é importante. É isso que essa CPI precisa olhar com equilíbrio, né? Então, eu vejo que hoje nós tivemos aqui um festival de horrores, né? De agressividade, sem necessidade, ou seja, existe muito medo, me parece transparecer um certo medo de se investigar algumas coisas e a gente precisa investigar tudo. Uma última pergunta, senador. Não existe um receio do próprio governo de que, se começarem a avançar sobre estados e municípios, a CPI se estenda até o período eleitoral do ano que vem e acabe sangrando ainda mais o governo? Aí você tem que perguntar para os governistas, né? Eu não sou governista, né? Tenho deixado claro isso, com inclusive pedidos de informação sobre o presidente da República, que tem andado pelo país aglomerando, sem uso de máscara, e eu não concordo com esse tipo de coisa. Então, eu acredito que a gente foi feita a CPI num momento como esse? Foi. Então vamos apurar com responsabilidade tudo. Não se pode se desrespeitar um requerimento que é meu, inclusive, que quer ver não apenas a União, mas também a União, mas estados e municípios que receberam bilhões de reais de verbas federais, e os escândalos estão aí. A gente já ouviu falar, já viu as operações da Polícia Federal, TCU já me mandou informações, CGU, por exemplo, você tem aqui, que é um requerimento que eu estou dando entrada hoje, já quero dizer aqui de primeira mão para vocês,
o ministro Wagner Rosário, né, que colocou aqui: identificamos muitos casos de corrupção em estados e municípios na pandemia, e faz um relatório aqui de onde isso aconteceu, né, o que isso dá em termos de valores, que é uma coisa astronômica aqui. Inicialmente, só de identificação, 164 milhões de reais. Aí, se você juntar com o da CGU, né, que é com outros dados da CGU, dá 1,6 bilhões de reais em 53 operações, né, 778 mandados de busca e apreensão, 67 mandados de prisão temporária. Então, tudo isso aqui tem agente público municipal, agente público estadual, federal envolvido, né? E se você somar isso, dá 178 autoridades aqui envolvidas, que têm informações minuciosas que a gente precisa esmiuçar. O senhor não vê problema da CPI se estender? Eu não vejo problema de a gente... Eu acho que essa CPI tem que ser justa, independente, né? E se tiver, que eu acredito aqui, informações para se buscar, eu acho que a gente pode trabalhar sábado e domingo. Eu não me incomodo para trabalhar aqui segunda, sexta, os dias que forem necessários, para que a gente possa também concluir esse trabalho dentro do prazo necessário para isso. Lembrando que o país, não é governo, o país perde, né, com essa energia de uma reforma tributária que poderia estar sendo resolvida agora nesse momento. A energia é dispersada, uma reforma administrativa. Então, tudo isso não é bom para o Brasil, ainda mais um palanque político. Eu quero repetir, é um palanque político que a gente vive aqui nessa CPI. Obrigado, senador. Obrigado.